pessoa não cai do dia para a noite, não, meu irmão. Ele vem com elogio hoje, outra manhã. Ele vem com uma oferta hoje, outra manhã, e assim por diante, para tentar te derrubar, para tentar te ludibriar, tirar a tua força. E nós temos que ser prudentes. Nós temos que tampar as brechas, para que o inimigo não possa entrar. Ele está sempre de olho em nós. Às vezes você pensa que não, mas ele está te observando. Ele está me observando para poder ver aonde ele pode entrar. Aonde tem uma frestinha na porta para ele poder entrar. É desse jeito que Satanás faz. Ele fica só observando. De longe, porque às vezes ele não pode chegar perto, porque o poder de Deus, você está envolvido no poder de Deus, na glória de Deus, com a presença de Deus, mas ele fica observando para ver se você vai dar uma brechinha para ele poder entrar, para ele poder te destruir, para ele poder acabar com a sua vida, com a minha vida, né? Por isso que o Senhor falou, orai e vigiai, olhai, vigiai e orai. Orai e vigiai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. Está ali em Mateus 26, 41, essa palavra, né? A respeito da oração e da vigilância. Oração e vigilância andam de mão dada, né? Não podemos só orar, temos que vigiar também. E não só vigiar, nós temos que orar também. A Bíblia fala, maldito é o homem que faz da sua carne o seu braço. E ele fala, bendito é aquele que confia no Senhor. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia no seu braço, que faz da sua carne o seu braço. Olha aí, meus irmãos, está lá em Jeremias capítulo 17, né? Essa palavra, o homem que confia no homem, o homem que confia em si mesmo, é como a tamargueira no deserto. Não sentirá quando vem o bem, né? As suas folhas cairão. Olha aí, meus irmãos, é diferente. Bendito aquele que confia no Senhor. Será como uma videira frutífera, será como uma árvore frutífera plantada junto ao ribeiro de água, produzindo fruto na estação própria. As suas folhas não vão cair, diz a palavra de Deus. Vamos lá, Juízes 13. Hoje nós vamos ler Juízes 13. Amém? Então vamos lá. A palavra do Senhor fala sobre a servidão dos israelitas, sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. Quero dizer para você que antes de Sansão ser levantado como juiz, quem estava julgando o povo de Israel era Jefité, né? Jefité, amém? Ou melhor, depois dele ainda teve mais 3, né? Isbizan, Abidom, Elon, né? Esses também julgaram a Israel, amém? Então aqui fala, ó, sobre Isbizan, Elon, Abidom, também foram juízes, né, depois de Jefité. Aí depois logo a sua morte, a morte desses juízes, Deus levantou a Sansão para poder julgar o povo de Israel, amém? E ele julgou Israel durante 20 anos, né? Irmãos, veja bem, a Bíblia diz assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Amém? Somente até aqui, meus queridos irmãos, né, já dá para você mais ou menos entender, compreender a história. Você pode pegar a tua Bíblia para ficar mais fácil, para você poder acompanhar esse texto bíblico, para você aprender também, e para que Deus possa também, né, falar conosco através dessa palavra. Aqui a gente pode ver, meus irmãos, que o povo de Israel, você pode ver que várias passagens do livro de Juízes começam com, e fizeram mal, o que era mal aos olhos do Senhor. E depois Deus entregou na mão dos inimigos tal. Então pode ver, meus irmãos, olha como o pecado ele é destruidor. Olha como o pecado ele nos afasta de Deus. Olha como o pecado ele traz tribulações, ele traz a ira de Deus sobre a nossa vida. Através do pecado, somente através dele, é que o inimigo consegue tocar na vida de alguém. Mas se nós estamos em santificação na presença do Senhor, não tem como o adversário, não tem como o inimigo da nossa alma, que é Satanás, tocar em nós. Se nós estamos vivendo em santidade,
se nós estamos vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Não tem como o inimigo nos tocar. Aquela palavra de Salmo 91 não é em vão, quando a palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nós sabemos que pode vir 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, atingida. Nem o mal te sucederá, e nem praga alguma chegará até a sua tenda, ou seja, a tua casa. Tá vendo como é importante nós estarmos habitando no esconderijo do Altíssimo, como é importante o homem e a mulher que serve a Deus, que quer morar no céu, né? Que tem um relacionamento saudável com o Senhor, que viva em santidade na presença de Deus. Aqui nós vemos, meus irmãos, que os filhos de Israel haviam tornado a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Lembra no início, quando Josué morreu, né? Aí Deus levantou, o povo de Israel começou a pecar, a entrar para a idolatria novamente. Deus levantou Otiniel, tal, depois ele morreu, né? Veio aquele rei Eglon, né? Que se levantou contra o povo de Deus. Depois Deus levantou Eude, né? Depois Deus levantou, tchau filho, com Deus. Depois vai com Deus, tá? Levantou Débora, né? Como juíza. Olha que interessante, né? Deus levantou uma mulher. Muita gente é contra as mulheres fazerem a obra do Senhor, terem cargos na obra de Deus, assumirem a liderança. Mas aqui nós vemos uma líder, nós vemos uma mulher liderando a obra de Deus, né? Depois de Débora, Deus levantou Gideão e assim por diante. Deus veio levantando, né? Tola, Jair, Deus levantou Jefité, Isbizan, Elon, né? Abidom, e Deus levantou Sansão, depois Samuel. Foram 13 juízes que Deus colocou para poder julgar a Israel. Sangar também, esqueci de falar de Sangar, ele também foi levantado por Deus para poder julgar em certo tempo o povo de Israel, né? Então a gente vê aqui que o povo de Israel tinha feito o que era mal diante dos olhos do Senhor. E esse mal, o que era esse mal, gente? A idolatria. A idolatria, né? Hoje em dia a depravação, a imoralidade, tudo isso, meus irmãos, é aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor, que muita gente está praticando. A feitiçaria, a inimizade, a porfia, a inveja, tudo isso é algo que é mal diante dos olhos do Senhor. A lascívia, né, a sensualidade, que é uma das coisas que as pessoas têm mais praticado, até mesmo dentro das nossas igrejas. Nós vemos as pessoas andarem de qualquer maneira, né, para seduzir, para atrair os olhares, pessoas. Nós vemos a imoralidade, ela está em quase que todos os lugares. É na televisão, é na internet, é dentro das igrejas, fora das igrejas. Nós vemos a depravação, né? Está aí a dissolução, que ela engloba todo tipo de pecado, né? Então nós vemos aí o adultério, tudo isso é mal diante dos olhos do Senhor. E aqui a idolatria, a prostituição após outros deuses, era o que o Israel estava praticando, né? E aí isso era mal diante dos olhos do Senhor, porque nós sabemos que a idolatria, ela é a abominação diante dos olhos do Senhor. É a abominação, né? E o povo estava andando na idolatria, esqueceram o Deus que os tirou da terra do Egito, esqueceram do Deus criador dos céus e da terra. A Bíblia fala em Êxodo, capítulo 20, 3 e 4, que nós não podemos adorar outros deuses, fazer imagem de escultura para poder adorar, nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem dentro das águas, para poder adorarmos. Só devemos adorar somente um Deus. Em Mateus 4, Jesus falou isso para o próprio Satanás, dizendo: somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. Somente um Deus deve ser adorado. E este Deus não é qualquer Deus, é o Criador dos céus, é o Criador da terra, é aquele que disse em Gênesis 1, haja luz e houve luz, é aquele que disse, haja os céus e aconteceu, aquele que disse, haja porção seca chamada terra e aconteceu, aquele que disse para a terra produzir toda espécie de árvores frutíferas, de ervas, e aconteceu. É esse Deus, né, que no quarto dia ele fez todos os lumiares, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, as estrelas, satélites, astros. É este Deus que eu e você devemos adorar.
Nós não podemos adorar uma imagem de escultura, um Deus feito pela mão do homem, um Deus que não fez nada, que você encontrou ele caído por aí, com a cabeça quebrada. Não! Nós temos que adorar o Criador dos céus e da terra, aquele que no quinto dia, ele criou, meus irmãos, os répteis aquáticos, as aves do céu. No sexto dia, criou os répteis que se movem sobre a face da terra. Criou o ser humano conforme a sua imagem, a sua semelhança. Criou a mulher. Amém? É este Deus que nós devemos adorar. Mas o povo de Israel, a gente sabe que em Êxodo 32 eles estavam adorando, até um bezerro de ouro fizeram, né, uma imagem de fundição para poder estar adorando. Mas somente Deus deve ser adorado. Adore o Senhor, celebrai ao Senhor com júbilo. Salmo 100, todos moradores da terra, louvai o Senhor. Tudo que tem fôlego, Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se você tem fôlego, louve ao Criador. Exalte ao Criador, abra a tua boca e glorifique este Deus. Exalte este Deus. Fale do amor deste Deus para as pessoas. Não fique calado. Nós temos tantas coisas para falar a respeito deste Deus, né? Que você possa, na tua casa agora, abrir a tua boca e dar glória para esse Deus. Glória a Deus, aleluia, oh maravilha. Então o povo estava adorando, não Deus que mandou maná do céu e tirou água da rocha para eles beber, não, que ingratidão, que ingratidão. Nós somos tão ingratos, o ser humano é tão ingrato, meu Deus do céu. E aqui Deus, vendo aquele povo, né, naquela ingratidão, naquela pecaminosidade, naquela idolatria, naquela prostituição, o Senhor entregou na mão dos filisteus. E aí de repente, sabe, né, o povo eles começam a clamar a Deus, depois quando está numa pior, aí eles lembram do Deus verdadeiro. E aí começaram a clamar e de repente Deus levanta Sansão. Está ali, meus irmãos, uma mulher, que a Bíblia não cita o nome dela, só fala que ela era mulher de Manoá, que ele habitava em Zorá, e era da tribo de Dan. Dan, da onde se originou essa tribo? Dan. Dan era filho de Bila com Jacó. Bila teve 2 filhos, era concubina, né, de Raquel. Lembra? A concubina, né, de Jacó, certo? Então nós sabemos que ela teve 2 filhos, Dan e Naftali. Então olha aí, da onde se originou a tribo de Dan? Era um dos filhos de Jacó com a concubina Bila. E esse homem Manoá, o pai de Sansão, era da tribo de Dan, habitava em Zorá. E aí veja bem, a palavra do Senhor fala que a mulher dele era estéril. Veja bem, Deus ele pega só situações complicadas, difíceis, né? Olha como isso daí é para ele aparecer, né? É para que as pessoas vejam ele, vejam o poder dele. Ele poderia ter pegado muito bem uma mulher que já tinha filhos, uma mulher que a sua madre estava aberta. Mas aí Deus pega uma mulher que a madre está cerrada. Deus pega uma mulher que é estéril. Aí talvez alguém pergunte, mas Deus gosta de complicar as coisas, né? Deus gosta de dificultar. Por que ele pega uma mulher estéril? Por que não vai lá e escolhe uma mulher, né, que é fértil, para poder mandar um menino juiz aqui na terra de Israel? Mas Deus vai lá, pega para todo mundo ver que ele é Deus. Deus vai lá e tira a vergonha daquela mulher. Deus honra aquela mulher. A mulher de Manoá. Ela está ali, quem sabe, no campo, trabalhando, dando ali. Porque Deus ele não vai atrás de ninguém que está desocupado. Deus ele pega pessoas que estão ocupadas. Olha Gideão, quando em Juízes 6 a palavra do Senhor diz que ele estava malhando trigo no lagar. Quando de repente o anjo do Senhor apareceu para Gideão. Oh glória! E ele disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém, oh glória, vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Olha aí, tá vendo? Ele estava malhando trigo no lagar. Amém, meu Deus, o lagar era o lugar aonde se pisavam as uvas. O lugar de malhar o trigo era aonde? Era em outro lugar, não era no lagar, né, meus irmãos? Não era no lagar. O trigo ele era debulhado em outro lugar. Mas ali ele estava malhando trigo no lagar, né, para ter o que comer, por causa dos filisteus, porque eles estavam levando tudo que era deles.
Era como gafanhoto consumindo tudo. E ele malhando o trigo no lagar. E agora veja bem. O anjo do Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para a mulher de Manoá. E fala para ela, ele anuncia. O anjo vem como um arauto para poder anunciar o nascimento de Sansão, que era nazireu de Deus, escolhido desde o ventre da sua mãe. Quem sabe nós somos também, eu acredito, que eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe. Acredito que você que está me ouvindo também foram escolhidos desde o ventre da sua mãe para determinada missão, para realizar algo na obra de Deus. Eu só sei de uma coisa, nós não viemos aqui nessa terra por um acaso. A Bíblia fala em Isaías 43, versos 7 e 21, que nós fomos criados, que nós fomos formados pelas mãos de Deus para o louvor da sua glória. Então quer dizer que não é em vão eu estar aqui, você estar aí. Não é em vão a nossa existência. Nós não estamos aqui por um acaso, existimos só para poder povoar a terra. Não, não. Então veja bem, o anjo aparece para ela e fala assim, olha, você vai ser mãe. O Senhor Deus vai fazer você conceber, você terá um filho. Só que esse menino, ele é especial. Esse menino, ele é diferente, ele será nazireu. Então, mulher, é uma responsabilidade tão grande que Deus está colocando na sua mão que até você terá que santificar a sua vida. Você não vai poder beber vinho, Foi o que o Senhor Deus falou para ela, E não vai poder comer nada imundo. Olha aqui, ó. Tu não vai beber vinho, nem bebida forte, porque a bebida forte, Provérbio 20, verso 1, fala que a bebida forte é alvoroçadora, deixa a pessoa agitada, O vinho é escarnecedor. O vinho deixa a pessoa agitada e quem errar nele nunca será sábio. Então veja bem, isso daqui, meus irmãos, era uma regra que todo nazireu de Deus deveria seguir. Aquele que fazia o voto do nazireado, que era separado para o Senhor, não podia beber vinho, não podia comer uva, não podia tocar no corpo de um animal, de uma pessoa morta, não podia passar navalha sobre a tua cabeça, Aonde fala sobre o voto do nazireado, a lei do nazireado, está lá em Números capítulo 6, para você ler, para você entender a respeito do voto do nazireado. Tinha pessoas que faziam esse voto, mas tinha pessoas que eram escolhidas desde o teu ventre, desde o ventre da mãe, para poder ser nazireu de Deus, que é o caso de Sansão, Então nós vemos que aqui até a mãe dele teve que entrar na santificação, de não beber vinho, de não beber bebida forte e nem comer coisa imunda, Então ela deveria santificar a vida dela. E aí quando o anjo aparece, o que acontece? Depois disso que o anjo foi embora, ela contou para o seu marido, chamou Manoá e falou assim, olha, aconteceu isso, 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 isso. E ele disse que eu vou ser mãe, você vai ser pai. E aí ele falou assim, meu Deus do céu, eu preciso saber, nós precisamos saber, como que nós vamos ensinar esse menino, como que a gente vai fazer com ele. Eu quero ser ensinado, eu quero saber a vontade de Deus exatamente. Eu não quero quebrar nenhuma regra, para que em vez de bênção, acabe vindo o quê? Maldição sobre a nossa vida, Então veja que temor tinha Manoá no seu coração. Veja a preocupação que ele tinha em fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas hoje não têm essa preocupação mais, De fazer a vontade de Deus, saber se está agradando a Deus ou não. Antigamente as pessoas tinham essa preocupação. Será que eu estou agradando a Deus com a minha atitude, com o meu modo de vestir, com o meu modo de falar, meus pensamentos, através do meu olhar? Será que eu estou agradando a pessoa do meu Deus? Ou será que eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus com as palavras que têm saído da minha boca, com a maneira que eu estou andando, me vestindo? Será que eu estou glorificando ao Deus Todo-Poderoso? Ou será que eu estou o envergonhando? Então veja bem, hoje muitas pessoas perderam esse temor que antes tinha. Perderam o temor a Deus. O temor a Deus, o que é? É o princípio da sabedoria, Quantas pessoas perderam esse temor a Deus? A gente vê que no coração de Manoá existia esse temor a Deus.
Ele queria ser ensinado, ele queria saber a vontade de Deus, exatamente para poder estar dentro da vontade de Deus, né? Para poder não andar na contramão de Deus. E essa deve ser a preocupação de toda pessoa que quer morar no reino de Deus, né? Ter a preocupação, será que eu estou andando da maneira como Deus quer? Não é ficar preocupado com o seu vizinho, seu irmão da igreja, nossa, será que aquele irmão está certo, está errado? Ficar olhando, reparando no cisco que há no olho do teu irmão, né? Não, nós temos que olhar para a nossa vida e ver se a nossa vida está de acordo com a palavra do Senhor, né? E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que Manoá, ele foi para a oração, né? Toda pessoa que precisa de uma resposta, de um algo, a gente sabe o que fazer, a oração, né? A gente tem que orar, a gente tem que falar com Deus. E Manoá foi o que ele fez. Ele foi orar e pediu para que aquele anjo aparecesse novamente e falasse tudo que ele precisava saber. E realmente a resposta chegou. Apareceu aquele anjo, né? E ele ficou ali admirado e perguntou tudo o que tinha que perguntar. E depois ele quis ofertar e o anjo falou assim, olha, tudo que você for ofertar, oferte ao Senhor. E Manoá entregou a sua oferta a Deus e o anjo subiu naquela chama do altar para o céu. E eles ficaram preocupados, ele e a sua esposa, né, pensando, meu Deus do céu, nós vimos Deus e não morremos, porque eles tinham medo de morrer por estar vendo ali, né, um ser celestial, amém? E algumas pessoas acreditam que aqui é uma espécie de teofania, né, por causa que o anjo, quando Manoá perguntou qual é o seu nome, ele falou, porque pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso. Algumas pessoas acreditam que era Jesus por conta do maravilhoso, né? Porque em Isaías 9,6 fala que o Senhor é Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro. Então algumas pessoas acreditam que era o Senhor Jesus. E já outras pessoas não, era realmente um anjo, né, do Senhor que apareceu, porque ele na verdade ele falou, não, a oferta tem que ser oferecida ao Senhor, né? Então, meus irmãos, depois desse episódio, tudo isso acontecer, aí o que aconteceu? A esposa de Manoá ficou grávida, veio a se cumprir, né, a promessa de Deus. Logo, logo, Sansão está grande, né, já está na sua adolescência, já está na puberdade, já se torna um jovem. E o Espírito do Senhor, a Bíblia diz que o impelia para o acampamento dos filisteus. Sansão ia para lá. E aí chegando lá e andando para lá e para cá, de repente Sansão, ele notou ali uma moça que lhe chamou a atenção. Sansão ficou afeiçoado por aquela moça. Era uma moça tinita, né? Ele foi para Tinate, aquela cidade dos filisteus. E chegando ali, ele viu aquela moça e ele queria casar-se com aquela moça e ninguém tirava da cabeça dele. Até que então ele chegou para os seus pais e disse, pai, mãe, eu preciso contar algo para vocês. Eu estou apaixonado, eu quero me casar. Só que não é com nenhuma das filhas do nosso povo. Não é com nenhuma israelita, não é com nenhuma judia. Eu quero me casar com a pessoa que é dos filisteus, uma mulher estrangeira, porque ela me agrada, pai. Ela me agrada, mano. Temos que tomar cuidado, né, irmãos? Embora isso vinha do Senhor, porque Deus queria destruir os filisteus, mas nós temos que tomar cuidado. Quantas pessoas, às vezes, aqui na igreja não tem gente para casar, né? E vai se relacionar no mundo, vai buscar no mundo o que ele precisa, né? Não sabe esperar em Deus e acaba caindo na artimanha, na arapuca, no laço de Satanás. Amém? A gente tem que tomar muito cuidado também com os nossos olhos. A Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se o teu olho te escandalizar, arranca e lança para longe de ti. Marcos 9, 47. Tem também Mateus, capítulo 6, versículo 22. Se o teu olho for bom, teu corpo vai ter luz. Mas se o teu olho for mau, dependendo do que você coloca diante dos teus olhos, seu corpo vai se tornar tenebroso. Você está caçando trevas para a sua vida, opressão para a sua vida, problema para a sua vida, né? E Sansão olhou para aquela mulher, agradava, né? Ele olhava a sua aparência e achou a moça bonita, então isso lhe agradava.
e a mãe e o pai, mas aqui no nosso meio, no meio do nosso povo, da nossa parentela, Sansão, não tem nenhuma moça que te agrada para você casar, Sansão, para que buscar lá? Mas eles não podiam amarrar o pé de Sansão. Muitas das vezes a gente quer obrigar o filho, o marido, a esposa a servir a Deus, ir para a casa de Deus, a ser crente. Não queira obrigar o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa a ser crente, não. Cada um tem o seu direito de escolher. Somente ore por aquela pessoa e oriente, fale da palavra de Deus, fale da verdade para aquela pessoa, amém? E deixa na mão de Deus, Porque olha o que aconteceu, Sansão, o pai dele, a mãe dele, não podia fazer nada a não ser deixar ele escolher, o que ele queria, mas ele foi instruído. Eles cumpriram o seu papel de pai e mãe instruindo, que a Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 22, se não me falha a memória, no versículo 6, a Bíblia fala, instruir o menino no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvie dele, Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Se não for, depois vocês podem puxar no Google, mas é isso mesmo, ó. Provérbio 22, 6. Instruir o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele, Então, ele foi instruído, o pai e a mãe, tirou aquele tempinho e falou aqui, ó. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos e nem entre todo o meu povo, para que vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão, seu pai, tomai-me esta, porque ela me agrada aos meus olhos. Então Sansão não está preocupado em fazer a vontade de Deus e seguir a palavra de Deus. Ele estava preocupado, em satisfazer a sua própria vontade, certo? Ele queria aquela que agradava os teus olhos. Ele não queria saber se agradava o pai, a mãe, se agradava a Deus. Aquela atitude dele de tomar uma mulher estrangeira, de tomar uma mulher que não era mulher do seu povo, do meio da sua parentela. A gente vê que quando foi para Jacó, Esaú se casar, a gente vê lá que Jacó, quando foi se casar, foi lá no Labão, para poder tomar uma mulher do meio da sua parentela. E Isaac também, quando foi se casar, foi alguém do meio da parentela deles que foi tomada para dar em casamento, seguindo a palavra de Deus, seguindo a lei do seu Deus, Então eles não buscavam mulheres estrangeiras, mas aqui Sansão está buscando uma mulher estrangeira. Ele está saindo fora da mão certa de Deus, E tem muita gente que não sabe esperar, tem muita gente que não tá nem aí, quer levar a sua vida de qualquer maneira, não quer viver a palavra de Deus, não quer seguir a diretriz que o Espírito Santo de Deus dá, e depois aí vem as consequências, bate o carro no poste, machuca todinho e ainda blasfema contra Deus, Mas não é assim que Deus quer que você faça e que aconteça com a tua vida, não. Deus quer que você viva dentro da palavra de Deus, porque Ele quer cumprir na sua vida os planos que Ele tem, as promessas que Ele te fez, Então a palavra do Senhor fala mais o quê? A Bíblia fala que depois disso, Sansão foi lá, o pai dele, a mãe dele foi lá com ele, E até certo dia a Bíblia diz que ele encontrou um leão pelo caminho, matou esse leão. Depois, outro dia, ele voltando, ele achou o quê? Mel dentro desse leão, do corpo, do cadáver do leão. Ele comeu, chegou a comer esse mel, E a mulher lá foi tomada em casamento para Sansão. Ele acabou se casando, com a Tinita, certo? De Tinate. Acabou se casando com essa moça. Foi feito ali como se fosse uma despedida de solteiros filisteus. E até foi lançado um enigma pelo próprio Sansão. Que a pessoa que descobrisse o enigma dele, ele daria 30 mudas de vestido e 30 lençóis, E a gente vê que os filisteus, eles eram muito espertinhos, E não descobrindo o enigma de Sansão que ele deu, eles foram ter com a sua novilha, ou seja, com a tua esposa, Lavraram com a tua esposa, tua novilha. E ali ela acabou contando, na última noite, no 7º dia das bodas, 7 dias de casamento deles, no 7º dia, nós vemos que ela chorou ali o dia inteiro, a noite inteira, no ouvido de Sansão, para poder ele contar a respeito do enigma, E acabou ele, contando para ela, e ela acabou passando o enigma, a resposta para os filisteus. E eles acertaram por conta disso. E aí Sansão,
teve que matar as quelonitas, né, para poder pegar aquelas mudas de vestido, aqueles lençóis, para poder pagar aos filisteus. Só que isso causou uma grande ira, uma grande revolta em Sansão. Ele ficou tão revoltado, tão irado, que ele foi para a casa dos seus pais, largou a sua esposa ali durante bastante tempo, bastante dias. E aí quando ele resolveu voltar, né, para ver a tua esposa, né, que ele chegou ali para ver a tua esposa, certo dia, a Bíblia diz que o pai dela, o Timnita, já tinha dado a sua filha para outra pessoa em casamento. E aí Sansão ficou mais revoltado ainda com aquela situação. E aí o pai dela tentou amenizar, acalmar, dizendo: não, ela tem uma irmã mais nova, mais bonita até do que ela, eu posso te dar ela, Sansão, em casamento. Né? Por que você está com essa raiva toda, né? E Sansão ali furioso, né? Então Sansão ficou muito nervoso por conta disso. E o que aconteceu? Aí ele vai e procura 300 raposas. Eu nem sei, não me pergunte como que ele fez isso, mas como ele tinha essa força de Deus na vida dele, eu acredito que foi bem fácil para ele encontrar, pegar 300 raposas e colocou cauda com cauda, amarrou cauda com cauda e soltou essas raposas na seara dos filisteus. A Bíblia diz que pegou fogo em tudo, destruiu a seara dos filisteus, né? Tudo por causa que a sua esposa foi dada em casamento ao seu companheiro. E aí, meus irmãos, quando os filisteus ficaram sabendo que a sua seara tinha sido queimada e que fora Sansão que tinha feito isso, eles ficaram tão furiosos que foram lá e queimaram o Timnita, queimaram a moça que era esposa, que tinha sido esposa de Sansão. E aí a palavra de Deus diz que Sansão ficou mais furioso ainda, né, quando ficou sabendo de tudo isso, né? E aí a gente vê que os filisteus, eles vieram contra o povo de Judá, se levantaram contra o povo de Judá e eles queriam Sansão amarrado, eles se revoltaram contra Sansão de tal maneira. E aí de repente o povo de Judá chegaram para Sansão e falaram: olha aí o que está acontecendo, né? E aí Sansão então falou: não, então vocês podem me amarrar, podem me entregar para os filisteus, mas vocês não vão me acometer, vocês não vão me matar, tá? E aí eles pegaram, concordaram, amarraram Sansão com 2 cordas e trouxeram Sansão para entregar aos filisteus. Mas aí quando eles entregam, o povo de Judá entrega Sansão aos filisteus, a Bíblia diz que ele encontra uma queixada de jumento fresca. O animal deve que tinha acabado de morrer. Ele pega a queixada de jumento fresca e aí ele vai e consegue destruir, consegue matar 1000 filisteus com aquela queixada de jumento, né? E aí de repente, após aquela batalha tão árdua, a Bíblia diz que Sansão sentiu sede. Sede, quase que a sede o levou, né? Ele sentiu tanta sede a ponto de morrer, de querer morrer, né? E aí ele clama ao Senhor, ele clamou ao Senhor. Naquele momento Deus fendeu ali, né, uma caverna e tirou água para Sansão beber, né, a qual ele chamou de Leí, diz a palavra de Deus. E ali ele sentiu-se renovado, as suas forças foram renovadas ao tomar daquela água. Essa água representa a presença de Deus, né? Nós precisamos sempre nos revestir. As pelejas são difíceis, são árduas, mas nós sempre devemos estar clamando ao Senhor, né, para nós não morrermos espiritualmente, né, meus irmãos? Aleluia! Temos que beber dessa água, mas não é só um dia, 2 dias, sempre nós temos que estar bebendo desta água que é Jesus, amém? E aí, meus irmãos, depois disso tudo, a palavra de Deus diz que ele vai para Gaza, e chegando ali em Gaza, ele encontrou-se com uma prostituta, e acabou, né, dormindo ali com a prostituta. Quando deu meia-noite, ele ficou até a meia-noite ele se levantou, e ali o povo já estava perseguindo a Sansão, tanto é que a Bíblia diz que ele carregou o portão da cidade sobre os teus ombros. E depois ele desce para o vale de Soreque, onde ele se encontra com Dalila, né? Dalila foi a pedra de tropeço que o diabo, que o inimigo colocou no caminho de Sansão. Quem sabe o inimigo também está tentando colocar uma pedra para fazer você tropeçar. Cuidado. Cuidado, meu irmão, porque o inimigo, ele é astuto. Ele vai tentar te derrubar. E outra coisa, veja que Sansão,
Ele tinha um grande ministério chamado, uma grande missão, mas tinha algo que estava sufocando ele. Ele era fraco por mulheres. Ele não podia ver uma mulher, gente, dá a entender. Olha só, ele se deixa levar pela tinita. Ele se apaixona pela tinita. Daqui a pouco ele vai, entra uma prostituta. Daqui a pouco ele já tá com a Dalila. Olha a situação de Sansão. Quem sabe o inimigo colocou algo para sufocar, para atrapalhar o teu chamado. O chamado que Deus tem na tua vida. Quem sabe o inimigo está querendo atrapalhar a missão que Deus tem para a tua vida, com a tua vida, né? Então cuidado. Às vezes Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, mas o inimigo está querendo colocar uma pedra de tropeço para poder impedir, para poder matar você na fé, acabar com o teu ministério, acabar com a sua vida espiritual, acabar com o seu casamento, né? Então nós temos que estar sempre vigilantes, né? Aí de repente ele está lá, se relacionando com Dalila, né? Ele achava que Dalila o amava de verdade, mas Dalila tinha avareza no teu coração, né? O celeiro do coração dela não era como o celeiro do coração do povo judeu, aqueles que tinham guardada ali a palavra do Senhor. Ali estava a avareza presente, uma mulher gananciosa, uma mulher avarenta, uma mulher que vendia, que trocava qualquer coisa por causa de bens materiais, de dinheiro. Quando, olha, os filisteus perceberam, né, a mulher com quem Sansão estava se relacionando, que ela era avarenta, logo o inimigo já veio com prata e com uma oferta, né, para fazer ela persuadir a Sansão, para descobrir aonde consistia aquela força que ele tinha, né? O inimigo talvez está tentando descobrir aonde está a tua força, né? E veja bem, aí eles prometeram para ela: nós vamos te dar 1.100 moedas de prata se você descobrir aonde consiste, aonde está a força de Sansão. Por que eles queriam descobrir? Porque o inimigo queria sugar, o inimigo queria tirar a força de Sansão, né? Queria ver ele fraco, porque somente ele estando fraco, debilitado, o inimigo iria conseguir derrubá-lo. E você acha que o inimigo está fazendo o que? Ele é estrategista. Ele está usando alguma coisa para tentar sugar, para tentar tirar, para tentar roubar a tua força, a nossa força, para nos ver fragilizado, debilitado, para ele poder atirar contra a nossa vida e nos derrubar. Por isso que nós temos que nos fortalecer sempre no Senhor, né? Fortalecei-vos na força do poder do Senhor, que é a palavra de Deus. Sempre em oração, sempre lendo a Bíblia. Devemos estar sempre perto do Senhor, sempre nos alimentando do Senhor, para que nós possamos vencer o inimigo, estar pronto, firme contra as astutas ciladas dele, para não cair na armadilha dele. E veja bem, a palavra de Deus diz que naquele momento Dalila aceitou aquela proposta, porque ela iria ganhar muito, muito, muito dinheiro. Cuidado, quem sabe o diabo está te fazendo, usando alguém para lhe fazer uma proposta. Quem sabe o inimigo armou um laço para você, né? Ele sabe o nosso ponto fraco. E aí ele chegou, né, através dos filisteus, para Dalila, oferecendo 1.100 moedas de prata. E ali ia ganhar isso, não era só de um filisteu, era de todos aqueles filisteus que estavam ali. Você vai ganhar 1.100 moedas de prata de cada um de nós. Então era muito dinheiro que estava envolvido naquilo ali. E Dalila acabou aceitando, traindo o seu amor, né? E aí de repente, o que aconteceu? Agora os próximos dias ela tem que tentar descobrir aonde está a força de Sansão. E ela tenta de todo jeito. Foram 4 vezes, né, que Dalila, ela tentou descobrir o segredo de Sansão, aonde estava a força. E na 4ª vez ela conseguiu descobrir aonde consistia a força de Sansão. Ela veio a primeira vez. O inimigo, irmão, pensa, irmão, ele vem de pouquinho, ele vai insistindo. Ele vem cada dia, não é um dia só não. A pessoa não cai do dia para a noite não, meu irmão. Ele vem com elogio hoje, outra manhã. Ele vem com uma oferta hoje, outra manhã, e assim por diante, para tentar te derrubar, para tentar te ludibriar, tirar a tua força. E nós temos que ser prudentes. Nós temos que tampar as brechas, para que o inimigo não possa entrar. Ele está sempre de olho em nós.
Às vezes você pensa que não, mas ele está te observando. Ele está me observando para poder ver aonde ele pode entrar. Aonde tem uma frestinha na porta para ele poder entrar. É desse jeito que Satanás faz. Ele fica só observando. De longe, porque às vezes ele não pode chegar perto, porque o poder de Deus, você está envolvido no poder de Deus, na glória de Deus, com a presença de Deus, mas ele fica observando para ver se você vai dar uma brechinha para ele poder entrar, para ele poder te destruir, para ele poder acabar com a sua vida, com a minha vida, né? Por isso que o Senhor falou, orai e vigiai, olhai, vigiai e orai. Orai e vigiai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. Está ali em Mateus 26, 41, essa palavra, né? A respeito da oração e da vigilância. Oração e vigilância andam de mão dada, né? Não podemos só orar, temos que vigiar também. E não só vigiar, nós temos que orar também. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Na quarta vez, Sansão deitou sobre o joelho da Dalila. Foi a pior coisa da vida dele. Ele adormeceu, ele dormiu, o sono pegou ele. Cuidado para não ser tomado pelo sono da indolência. Cuidado para não dormir como Eutico dormiu e caiu da janela e perdeu a sua vida. Em Atos capítulo 20, a palavra de Deus fala sobre Eutico. Paulo estendeu o seu discurso até a meia-noite. Paulo estava pregando quando de repente Eutico estava sentado na janela e ele caiu lá de cima. Ele foi pegado pelo sono, ele dormiu. E o Senhor está dizendo para você e para mim, para nós, não vamos dormir, não durmamos, pois como os demais. Não durmamos. Nós precisamos estar acordados, igreja do Senhor. Nós precisamos estar acordados. Porque quando o homem dorme, é aí que o inimigo vem semear a semente, a erva daninha. Temos que tomar cuidado para não dormir, para não cochilar sequer. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, os últimos dias, sobre a face da terra não está fácil para a igreja do Senhor. Se nós dormirmos, o inimigo pode semear a erva daninha e quando você acordar já é tarde demais, a sua força já se foi embora. Sansão dormiu. E quando a pessoa dorme, só dorme no colo de alguém quem confia demais. A Bíblia fala, maldito é o homem que faz da sua carne o seu braço. E ele fala, bendito é aquele que confia no Senhor. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia no seu braço, que faz da sua carne o seu braço. Olha aí, meus irmãos. Está lá em Jeremias capítulo 17, né? Essa palavra, o homem que confia no homem, o homem que confia em si mesmo, é como a tamargueira no deserto. Não sentirá quando vem o bem, né? As suas folhas cairão. Olha aí, meus irmãos, é diferente. Bendito aquele que confia no Senhor. Será como uma videira frutífera, será como uma árvore frutífera plantada junto ao ribeiro de água, produzindo fruto na estação própria. As suas folhas não vão cair, diz a palavra de Deus. Amém? Então olha aí, né? Sansão dormiu porque ele confiava na Dalila. Cuidado. Cuidado, tem gente que você acha que é teu amigo e não é amigo nada. É o inimigo que colocou aquela pedra para fazer você tropeçar. Às vezes você está de amizade aqui, relacionando ali, mas não é de Deus. Essa pessoa com quem você está se relacionando, essa pessoa que você diz ser teu amigo, que você anda para lá, anda para cá. A palavra do Senhor fala em 2 Timóteo capítulo 2, que devemos andar, estar com aqueles que com o coração puro invocam ao Senhor. Nós devemos estar com pessoas de oração, não com aquele irmão que diz ser irmão, mas está falando mal do seu pastor. Diz que é irmão, mas é um beberrão. Diz que é irmão, mas é um ladrão. Olha aí. É a própria palavra que fala. Se não me falha a memória, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Né? A palavra de Deus fala, no 6 também. Não associeis com aquele que se diz irmão, mas é um devasso, é um ladrão, é um beberrão, é um adúltero, é um efeminado. Diz a palavra de Deus. Né? Cuidado com quem você está se relacionando. Cuidado com quem você está andando. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Ande com quem é espiritual.
Ande com quem ama a palavra de Deus. Ande com quem gosta da santidade. Ande com quem tem o temor de Deus no coração. Ande com quem é de oração. Ande com pessoas que falam de Jesus e não da vida alheia. Ande com pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus. Ande com pessoas que têm responsabilidade com as coisas do Senhor. Ande com o sábio e será sábio também, diz a palavra, Provérbios 13:20. Amém? Não ande com o tolo, senão você será afligido, meus irmãos. Oh, meu Deus. Então, Sansão. Ah, mas é bonita, não olhe para a aparência. Às vezes uma pessoa não tem tanta aparência, mas tem o temor de Deus. A Bíblia fala em Provérbios 30, a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Não é aquela que é bonitona de corpo violão, que será louvada. Aquela malhada pela academia, da academia não é essa que será louvada. Não é aquela que tem olhos azuis que será louvada. É aquela que teme ao Senhor que será louvada. Olha aí, meus irmãos, porque a formosura passa. Isso tudo vai embora. Hoje você está com esse corpão malhado da academia, amanhã só tem pé de galinha, amanhã só aquela pele flácida. Amanhã não adianta querer esconder a tua idade. A qualquer hora vai aparecer. Vai chegar um momento que a tua idade vai aparecer. Os cabelos brancos vão aparecer. Mesmo você querendo pintá-los, escondê-los. A sua idade vai aparecer a qualquer momento. A gente tenta esconder dali, tenta esconder daqui. Passa maquiagem, pinta o cabelo, coloca botox, coloca silicone, né? Tentando fazer ali parecer mais jovem. Mas vai chegar um momento que todos vão ver que você já não é mais aquela jovenzinha que você era, né? Então, gente, que permaneça o temor de Deus, com o temor de Deus dentro do teu coração. Porque é isso que faz você ser uma mulher valorosa para Deus. É isso que faz você ser um homem de valor. O temor que você tem dentro do seu coração. Não é a roupa que você veste de marca, do shopping. Não. Não é, meus irmãos, os teus olhos, cor claro, que faz você ser uma pessoa valorosa. Não é o corpo de violão que faz você ser uma pessoa valorosa. Não. É o temor a Deus. É o temor que você carrega dentro do teu coração, temor a Deus. Amém? Glória a Deus. E veja bem, Sansão então deita no colo dela. E quando ela vê, quando ela percebe que conseguiu descobrir todo o teu coração, veja que teve um momento que ela fala assim: o teu coração não está comigo. O teu coração não está comigo até agora, você só tem contado mentiras para mim, você tem me enganado, Sansão, você não me fala a verdade, aonde consiste a tua força? Ela ficou fazendo chantagem, colocando ele contra a parede. Você não me ama, porque você não me conta aonde está a tua força. Eu estou parecendo uma boba, uma palhaça aqui, né? Você me enganando. Olha, o inimigo usa as pessoas com chantagem, né? Ah, você não me ama. Se você me ama, então vamos fornicar antes do casamento. Vamos pecar antes do casamento, né? Não faça isso. Não faça isso. Amém? O inimigo, ele é terrível, né? E aí, de repente, meus irmãos, Sansão acabou, né? A gente não pode estar dividido, gente, entre o mundo e Deus. Ou você serve a Deus ou você serve a Baal. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Sansão estava dividido, não sabia se agradava a Dalila ou se agradava a Deus. Amém? E quem está em cima do muro, qualquer hora pode cair. Foi o que aconteceu com Sansão. E é o que pode acontecer com muitas pessoas também, porque não decidem a sua vida, querem se relacionar com Deus, mas também com o mundo, com Dalila. Querem servir a Deus, mas não quer abandonar os programas televisivos pecaminosos, não quer abandonar os programas da internet, a pornografia. Quer servir a Deus, quer pregar a palavra, quer viver o sobrenatural, mas não quer abandonar a saia curta, não quer abandonar a saia colada,
não quer abandonar o salto alto, as maquiagens, as joias. Quantas pessoas querem morar no céu, querem viver o sobrenatural, querem ter a presença de Deus, querem estar servindo a Deus, mas ao mesmo tempo não querem abandonar a Dalila, a perigosa, a gananciosa, a avarenta, aquela que quer derrubar você, aquela que só quer ver o teu mal, finge que te ama e não te ama nada, porque o mundo, a Dalila, é enganadora. O mundo é enganador. Por isso que nós não podemos nos relacionar com ele. Ou você quer agradar a Deus ou ao mundo, nós não podemos servir dois senhores, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Amém? Não podemos servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. Tiago 4,4 também chama as pessoas que se relacionam com o mundo de adúlteros e adúlteras. E é o que muitas pessoas têm sido hoje em dia, adúlteros e adúlteras, porque têm se relacionado com o mundo, com a Dalila, têm amado o pecado e o mundo e o que no mundo há, mas não têm amado a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Não decidem a sua vida, não querem largar o pecado. Então, essas pessoas para Deus são considerados, são chamados de adúlteros e adúlteras. Quem escreveu essa palavra, inspirado pelo Espírito Santo, foi nosso irmão Tiago, irmão de Jesus Cristo. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tem muita gente se fazendo inimigo de Deus. Olha aí, porque está se relacionando com Dalila, com o mundo, não quer largar o pecado, não quer deixar de amar o pecado. Eu não largo a minha televisão, eu não largo a minha pornografia, eu não largo a minha saia curta, eu não largo o pecado, a feitiçaria, a inimizade, eu não vou tirar a mágoa do meu coração, né? Olha aí, eu não vou parar de roubar nem de beber cachaça. Então olha aí, a palavra de Deus chama essas pessoas de adúltero, porque eles querem servir a Deus, mas do seu jeito. Querem servir a Deus, mas não quer abandonar o pecado. Então, pessoas que querem servir a Deus, está na igreja. Amém? Você pode ir na igreja, meu irmão. Tem muita gente buscando libertação. Não estou falando desses, não. Eu estou falando aqueles que querem ir na igreja, servir a Deus, mas não querem decidir a sua vida abandonar o pecado. Acha que não precisa de abandonar o pecado. Não tem o mínimo desejo de abandonar o pecado, de agradar a Deus, né? Então essas pessoas que querem servir a Deus, fazer a obra de Deus, mas do seu jeito, sem abandonar o pecado, levando o pecado a reboque, são chamados de adúlteros e adúlteras pelo nosso irmão Tiago, em Tiago 4,4. Amém? E foi Deus usando o irmão Tiago para escrever essa palavra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Olha aí. E a palavra de Deus fala que Sansão, quando ela viu, a Dalila viu, que realmente ele descobriu todo o teu coração, chamou os filisteus. Ela se assentava lá junto com eles, né, na rodinha com eles. Aí chamou, naquele momento, chamou os filisteus, eles vieram e arrancaram os 2 olhos de Sansão. Arrancaram os 2 olhos de Sansão. E ele ficou cego. Ficou cego. Olha a situação, meus irmãos, de Sansão. Amém? Compartilhe essa forte mensagem da palavra de Deus para que muitas vidas sejam salvas e libertas e edificadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.